Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, hoje, dia 27 de agosto, quinta-feira, hoje nós celebramos a memória de Santa Mônica. Estamos na 21ª semana do tempo comum. Peçamos a intercessão desta grande santa que rezou tantos anos pelo seu filho Santo Agostinho. Amanhã nós vamos celebrar ele. Santa Mônica nos ensina a perseverar na oração e crer naquilo que Deus pode realizar. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 51. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente, que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Queridos irmãos, nós precisamos nos preparar para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque uma coisa é certa, ou Ele vem, ou nós vamos ao encontro dEle um dia, na hora da nossa morte. É certeza. Mas precisamos nos preparar. Nos preparar para este momento, porque muitos vão permanecer no erro. Muitos já estão fazendo a opção da negação da religião, da negação de Deus. Há lugares que há proibição do uso dos objetos religiosos, do crucifixo. Há lugares que já há proibição de ser cristão, de ser católico. As celebrações são às escondidas, como em países comunistas. Não se pode. Tudo é escondido, como os primeiros cristãos. Isso já vai demonstrando, queridos irmãos, vários sinais
daquilo que a Sagrada Escritura já alerta para nos vigiarmos. Porque nós sabemos que o mundo caminha para a purificação. Nós sabemos que o Senhor, Ele já deixou aqui todo o esclarecimento na Sagrada Escritura para estarmos atentos. Grandes sinais que já estão acontecendo: a apostasia, o abandono da fé, as blasfêmias contra Deus, contra o nome de Jesus, contra a Virgem Maria, com aquilo que é sagrado. Outro grande sinal, a exaltação do pecado. Como tem sido exaltado o pecado? Em tudo, qualquer propaganda, filmes, programas de TV, se exalta a malícia e o pecado. E outro grande sinal é a consequência do pecado sobre o mundo, sobre a natureza. Nós estamos vendo quantos acontecimentos tristes, mas também acontecimentos que mostram os erros do homem, aquilo que o ser humano tem feito, que tem causado também a desarmonia na própria natureza. Por isso que hoje, queridos irmãos, a nossa preocupação deve ser a santidade, a fidelidade, a retomarmos os valores da religião, a retomarmos os ensinamentos que nunca passaram, da tradição da Igreja, da doutrina católica. Estude o catecismo da Igreja Católica, assista, veja vídeos daqueles sacerdotes que mostram a doutrina da Igreja Católica, os verdadeiros ensinamentos da nossa fé. Porque a corrupção, ela chegará ao auge. O maligno chegará ao auge na sua ação contra a vida humana, contra a Igreja. A pandemia é algo pequeno diante do ódio do demônio contra os cristãos, contra a nossa vida, contra a família. Vigiemos, mas não no medo, no desespero, mas na alegria. Maranatá, vem Senhor Jesus.